Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Especialize, um programa do Grupo C Educacional feito com todo carinho para você. Hoje iremos abordar o tema a profissionalização do esporte, que é de extrema relevância no Brasil. E para abordar esse tema, uma figurinha carimbada para você. O Rodrigo Raposo, jornalista e repórter da Rede Globo. Estamos começando mais um Especialize. Hoje vamos falar sobre o tema a importância da profissionalização do esporte. E para falar desse tema, nada melhor do que uma figurinha carimbada do seu álbum que todos vocês conhecem, com certeza, o jornalista e repórter da Rede Globo Nordeste, Rodrigo Raposo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, Tibério? Obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa em tê-lo aqui, né? Eu que sou seu fã e acompanho o tempo inteiro. Obrigado. Eu estou aqui em êxtase e estar lhe entrevistando. Que maravilha! Gostei de figurinha carimbada, né? Figurinha Só carimbada. são os jogadores que vão pra Copa, né? Não. Você com certeza é uma figurinha carimbada em muitos álbuns, né? Obrigado. No dia a dia de todo mundo que assiste a Rede Globo Nordeste. Rodrigo, antes de adentrarmos, né, na profissionalização, eu queria conhecer e fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais o Rodrigo Raposo, né? Jornalista, famoso, como a gente falou, figurinha carimbada, mas isso não aconteceu em 6 meses, em um ano de vida. Isso teve toda uma trajetória, né? Como é que foi essa trajetória, Rodrigo? Foi fácil? Foi difícil? Você começou por onde no jornalismo? Tudo na vida é difícil, né? Não tem nada fácil. Eu comecei em 2002. Eu sou uma pessoa que trabalho hoje na TV, mas sou apaixonado pelo rádio, pelo veículo do rádio. A velocidade do rádio, a informação é uma coisa que sempre me fascinou muito. Então eu comecei pelo rádio. Comecei na Rádio Globo, na época, quando eu ainda fazia curso técnico de rádio, rádio TV, e comecei a trabalhar nessa área mais por curiosidade, de esporte no caso, né? Fazia um assistente, eu era um assistente de um plantonista da rádio, ficava pegando os resultados na época que a internet não era desse jeito que é hoje, né? Então ficava ligando para os cantos para pegar resultados de outros jogos, de outros campeonatos pelo Brasil e falava para ele informar no ar. Até que um dia ele falou assim, ele estava no ar, eu passei o papel para ele, aí estava lá os resultados, as coisas tudo que eu tinha anotado, e ele passou de volta para mim. E eu dei de volta pra ele. E ficou naquela, né? Aí ele virou do lado, segurou o microfone e falou: fala aí, é tua vez agora. Eu deu um branco, né? Assim você fica nervoso e tal. E eu acho que desde esse dia que eu me identifiquei demais, primeiramente com o rádio. E a partir daí, eu trabalhei de 2002 na Rádio Globo, depois fui pra Rádio CBN, depois da CBN fui pra Rádio Clube, depois para a Rádio Olinda, depois por último na Transamérica, até que em 2007, já como estudante universitário de jornalismo, eu fui estagiar na TV Globo. Aí a partir desse estágio, depois de um ano de estágio, fiquei 3 meses, né, acabou o estágio, saí, e depois de 3 meses, 4 meses mais ou menos, em abril me chamaram para ser contratado, assumir uma função de produção. E aí foi até hoje. São 10 anos já na televisão. 10 anos. Passa rápido. Muito rápido. Mas você falou aí da primeira experiência lá no rádio, que o plantonista disse fala. Você tinha quantos anos? Deixa eu fazer as contas aqui. 20... Acho que uns 25. 25. Eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte. 24 anos. Eu acredito que foi aquele momento que você sonha a vida inteira, mas quando acontece de forma inesperada, você faz, meu Deus, será que eu estou pronto para isso? Não é? Exatamente. Será que eu vou me dar bem ou eu vou destruir tudo que eu construí até agora? Né? Você sentiu isso na hora? Senti, com toda certeza. Toda certeza. Mas é aquela coisa da coragem de encarar o desafio, né? Você tá ali tendo uma oportunidade na frente. Você quer fazer aquilo, gosta daquilo. Por que não fazer?
Claro que você tem toda uma preparação, né? Ninguém vai chegar para desempenhar uma função sem saber nada sobre ela. Mas aquela oportunidade do desafio é uma coisa que acho que mexe com todo mundo, né? E comigo foi assim também. Não pensei duas vezes. E para você ver, as coisas comigo aconteceram muito rapidamente, tanto no rádio como depois na televisão. Quando eu entrei na televisão, fui contratado em 1º de abril de 2008. Quando eu recebi a ligação, a moça do Recursos Humanos falou para mim, você está contratado. Eu disse, tá contratado, vem assinar o contrato, que não é mentira não, é 1º de abril, mas é verdade. É verdade, né? Assim, é aquela história, não foi qualquer empresa ligando. Não foi. Não é? É então, verdade. Uma potência ligando para você e dizendo, é teu dia. 1º de abril, né? Pegadinha. A primeira coisa que eu pensei. Mas aí, comecei em abril. Quando chegou em agosto, eu comecei fazendo produção, atrás das câmeras, sem aparecer e tal. Mas aí, quando chegou acho que abril, em junho, comecei a fazer reportagem. Foi uma barreira para vencer, né? Porque a reportagem, o trabalho de jornalista, do jornalista que aparece nas câmeras não é tão simples quanto parece, né? Às vezes você tem um bom texto, você trabalha num jornal, num veículo, na internet, uma revista, mas não basta ter só um bom texto. A intimidade com a câmera é uma coisa que você precisa ter. E você adquire fazendo. Eu estou entendendo isso perfeitamente, ultimamente. E você vai ali fazendo, e foi muito difícil para mim no começo. Eu sempre me considerei uma pessoa muito tímida. E aí, no meio disso tudo, ainda me surgiu a apresentação do jornal. Do nada, um colega nosso foi, acho que cobriu umas férias no Rio de Janeiro e chegaram para mim, a partir de amanhã tu vai apresentar a parte de esportes aqui do Bom Dia Pernambuco. Aí eu me lembro. Amanhã? Tá, vamos lá. Um sonho assim. Tremendo e naquela expectativa e com tudo que tem direito. Rodrigo, sim, aí tu foste chamado para apresentar a parte de esportes no Bom Dia Pernambuco. Como é que foi isso para contar aí? De repente, né? Um dia estava começando lá, assim, entrei em abril, comecei a fazer reportagem, mas tudo muito recente. E em agosto já me chamaram para apresentar, porque um colega que apresentava, estava indo de férias não, tirar férias no Rio de Janeiro. Foi um choque, né, para mim, assim, uma coisa muito positiva, claro, né, mas você não espera, né, você tem que estar pronto para aquela oportunidade. E aí, quando me chamaram, eu disse, e aí, amanhã você vai fazer. Amanhã? Amanhã. Amanhã você vai fazer e tal. Tá bom, vamos lá. Você vai nervoso, com tudo que tem direito, né? Como qualquer pessoa que está começando uma nova função. Aí tu cobriu já eventos, carnaval, eleições e esporte. Por que esporte? Porque você se aprimorou e focou em esporte. Eu assim, nas experiências que eu tive, nas poucas experiências, diga-se de passagem, em outras áreas que eu tive, eu nunca gostei tanto como eu gosto de esporte, né? Então, eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei muito de assistir esporte na televisão. E isso sempre foi uma coisa que me cativava muito, né? Que sempre atraía muito meu interesse. Quando eu decidi fazer jornalismo, me formar em jornalismo e tudo, eu sempre tive esse pensamento de trabalhar com esportes, acho que pela afinidade mesmo. Como as oportunidades foram surgindo para mim, eu fui adentrando cada vez mais nessa área, conseguindo meu espaço e graças a Deus tudo deu certo. Então a parte de esportes, a escolha pelo esporte foi as oportunidades que foram surgindo, não foi algo planejado. Não. Mas depois que você agarrou o trabalho com o esporte, como é essa preparação sua? Você estuda muito, analisa muito, assiste jogos de futebol, de vôlei, de basquete para analisar, para preparar-se. Como é que é isso tudo? Porque, às vezes, como você falou, às vezes a pessoa acha que o Rodrigo Raposo aparece ali na TV, alguém entrega para ele as informações e ele fala as informações. Porque pode ser até alguém que faça isso. Mas o Rodrigo, ele trabalha assim ou ele é aquele cara que se prepara para trabalhar as informações? Ele estuda, ele acompanha. Eu acho que no mundo de hoje, né, Tibério, não existe um profissional de nenhuma área que consiga trabalhar sem
estar por dentro do seu assunto, né? Sem estar atualizado do que está acontecendo. Não só na sua área, mas no mundo, né? E no meu mundo, que são os esportes, eu preciso estar atualizado do que está acontecendo. Preciso ler, ouvir resenha, ouvir rádio, fazer leitura de internet, de jornais, e acima de tudo, acompanhar. Então eu assisto muito jogo em televisão, muito jogo. Mas para minha sorte eu assisto porque eu gosto. Ajuda muito. Isso é que é o legal da história. Ajuda muito. Eu gosto de ver. Então eu chego, estou assistindo um jogo, passo 20 minutos vendo, daqui a pouco mudo para outro, vejo 10 minutos do outro, que não seja um clube com quem a gente trabalha, né? Já que a gente está aqui em Pernambuco, trabalha muito mais com os clubes locais. Mas assim, quando não tem um jogo com um clube desse em campo, eu vou assistindo todos os jogos que estão passando, em todos os canais. E assisto tudo, me preparo para tudo. Chego muito cedo, faço a edição do jornal, reviso todas as reportagens que vão ao ar, reviso todos os créditos, todos os textos, edito se precisar, coloco coisas a mais. Isso tudo é um trabalho que é um zelo que você precisa ter pro seu trabalho. Isso faz a diferença. Faz a diferença no final. Faz a diferença. O relacionamento, cada vez mais é importante a rede de relacionamento, né? Sim. A convivência, como é a relação com... Você procura geralmente conviver com pessoas que têm mais tempo, mais experiência no ramo, ou você convive mais com os mais veteranos para pegar informação? Como é que é isso? Assim, em termos de convivência, eu convivo mais com pessoas que são meio que da época que eu comecei, né? Que eu tenho mais afinidade, né? De contemporâneos mesmo. E assim, no trabalho não, no trabalho lá na TV a gente convive com todo mundo, né? Com os jovens passando, às vezes surge uma ideia, como hoje as coisas estão muito globalizadas, né? Esse termo já vem sendo usado há muito tempo, mas as coisas estão muito cada vez mais juntas. Hoje a internet e a televisão praticamente são uma ferramenta só, você usa a internet dentro da TV e a TV dentro da internet, então, assim, e necessita desse network, né? Desse contato com as pessoas de diversas áreas para você pensar coisas novas, para você desenvolver novas atividades. Por isso que, assim, você não pode ficar... Você tem que ter um relacionamento legal com todo mundo, né? Eu me relaciono bem com todo mundo, procuro me relacionar bem com todos. Claro que a gente tem mais afinidade com as pessoas que você conhece há mais tempo. Mas, assim, é importante você ter um network legal, né? Você falou de uma coisa importante. Você falou hoje as pessoas estão na TV, estão na internet, estão no celular, que é a plataforma multicanais. Sim. Então, assim, hoje a informação é disseminada numa velocidade muito grande. Mas a gente tem um problema hoje, Rodrigo, que é as informações falsas, né? Os fake news. Né? Atrapalha muito o teu trabalho, essas informações? A gente que trabalha com isso, né, que tem um produto da informação e tem responsabilidade com isso, a gente nunca vai dar uma notícia sem checar. Isso é o princípio básico, né? A gente pega uma notícia, saiu lá na internet, nas redes sociais, a gente vai pegar aquilo, vai checar o que aconteceu, para saber se é aquilo, se é verdade, se tem um complemento dessa informação. E se essa informação for verdadeira, a gente de repente nem dá a informação pela informação. A gente já vai dar os desdobramentos dessa informação. Que eu acho que a gente tem que pensar sempre na frente, né? Sim. Quem vai assistir, quem vai ler na internet, ele quer de uma coisa nova, uma coisa atualizada. Então é muito melhor você dar um desdobramento do que aconteceu do que só repetir aquilo que já está circulando nas redes muito sociais. Mais importante. Entendeu? E aí você falou de globalização, a gente falou de plataforma multicanais. Internet, informação em tempo real, e aí vem aquela pergunta. Nós somos um país apaixonado por futebol. Eu acho Sim. Até porque é o que nós ganhamos mais, né? É em futebol. Eu acho que por isso que o brasileiro é tão apaixonado por futebol. Mas eu digo mesmo que é apaixonado por futebol é o inglês, não o brasileiro. Porque o brasileiro, se o time perde 3 partidas, ele não vai mais a campo. O inglês tem um clube que existe há 120 anos, nunca ganhou nada, mas é lotado todos os jogos, que é da 4ª divisão. Né? Mas onde eu quero chegar? A gente que acompanha esportes o tempo inteiro, você que trabalha com isso, eu acho que fica muito gritante a informação do quanto nós somos despreparados não é em Copa, é em Olimpíadas. Passamos com a Olimpíada recente e todas as outras, é onde fica gritante
o amadorismo nosso, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, no handebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua visão, se você também acha que nós somos muito amadores ainda na questão dos esportes no Brasil, e o que você acha dos motivos maiores de ser dessa forma. Eu acho que assim, eu em 2016 estive no Rio, acompanhei a Olimpíada toda, né, trabalhando, e a impressão que passa realmente é essa, né? É que principalmente os europeus, os chineses até em alguns esportes, os norte-americanos, às vezes canadenses, australianos, eles são muito mais preparados para fazer aquilo do que nós, brasileiros. E aí eu acho que não é só um aspecto, né, que a gente tem que levar em conta. A gente precisa levar em conta que, assim, a partir de que nesses países desenvolvidos, com um maior poder econômico, com maior organização, diferentemente do nosso país, né, que ainda é muito bagunçado, as coisas ainda são muito difíceis para quem quer fazer um esporte olímpico, nesses países você já aprende isso na escola. Então a criança está ali, a criança está desenvolvendo, não é com simplesmente uma educação física de vamos ali na quadra chutar uma bola, vamos ali na quadra levantar. Não, a criança está sendo desenvolvida ali com aquela mentalidade de esportista. Se vai dar certo ou não, isso só o futuro vai dizer. Se a criança vai ter vocação para aquilo ou não, tem lá um professor para isso. Mas assim, eles são preparados para isso. Os norte-americanos, os europeus, enfim, eles vão para uma quadra, vão para uma piscina, vão para um campo para desenvolver a atividade realmente como ela é, para ver o esporte como ele é. E se você é bom naquilo, você vai ganhar bolsa de estudo, você vai ganhar patrocínio, você vai poder viver do esporte. Aqui não, a realidade é muito diferente. É muito diferente. Nós somos um país imenso, milhares e milhares de habitantes, milhares e milhares de crianças que muitas delas nem têm acesso à educação, quanto mais ao esporte. E para a gente ter, no meio dessa confusão toda, no meio desse país gigante, mal organizado, com a renda mal distribuída, uma criança, um adolescente, um jovem se destaca no esporte, é uma coisa muito difícil. Porque a mentalidade aqui é diferente, você tem que trabalhar às vezes desde cedo, você não tem apoio, você não tem muitas vezes incentivo de ninguém, você tem que ir na raça mesmo, como a gente fala, porque gosta de fazer. Esse, para mim, é o grande pecado, né? Se a gente começa desde cedo a desenvolver essas crianças, a desenvolver esses jovens dentro de alguma modalidade esportiva, agora desenvolver de uma maneira correta, com seriedade, levando aquilo a sério, que eu sei que tem pessoas que fazem isso também, né? A gente fala sempre do lado negativo, mas existem muitos lados positivos também, né? Então, acho que esse é o principal ponto que diferencia a gente, o Brasil, dos outros países. É você ter um centro esportivo de excelência, não um, sim, não um no estado, não um numa região, não um no país. Você tem que levar aquilo até eles e não fazer o cara ter que viajar quilômetros para poder praticar. O cara sair, a pessoa sair do lado da família para viajar para poder praticar o esporte. Então é complicado. Uma coisa que você falou, acho importante, você pega a China, você pega os Estados Unidos, principalmente, são hoje as referências que ficam mais gritantes, né? Não existe nem centros. Cada escola é um centro esportivo, né? E uma coisa que você falou é legal. As crianças, elas não treinam, como eu digo, não é o treino com bola que elas treinam na escola. Uhum. Elas treinam o fundamento do esporte. No vôlei, o fundamento de posicionamento, o fundamento de passe, o fundamento de bloqueio, atividade física, o exercício certo para desenvolver aquele fundamento. Né? Na escola norte-americana, a mesma coisa, as crianças são preparadas para os fundamentos. E aqui nós não temos isso. Até nas escolinhas que nós vemos, é só treino com bola. Né? É um treino físico e treino com bola. E aí existe uma lacuna muito grande que é a preparação técnica. E aí se sobressai aquele que nasceu com dom e tem muita vontade. Né? E quando a gente fala do futebol, ainda tem os que se sobressaem. Quando a gente fala de um vôlei, de um handebol, de um futsal, né? Quando a gente fala de um basquete,
natação, né? Tênis de mesa, não judô. Não são esportes tão tradicionais por aqui, né? São olímpicos, mas não são tradicionais aqui no nosso país. Uma coisa que me preocupa, Rodrigo, eu já fiz algumas pesquisas com alguns empresários, né? E os poucos que patrocinam, por exemplo, um esporte amador, ele faz. Eu só patrocino se for equipe vitoriosa e se for time, de qualquer coisa. Esporte individual eu não patrocino. É uma barreira, né? Você não vai conseguir desenvolver nunca aquela modalidade se não tiver apoio. Se não tiver apoio. Assim, a gente sabe que tem Time Brasil, a gente sabe que tem incentivos nos estados, mas são insuficientes. Totalmente insuficientes para que você desenvolva um atleta profissional. Para desenvolver um atleta profissional, são horas de treino, são dias de treino. Você abdica de muita coisa para estar no esporte, abdica de estar na noite, acorda 5 da manhã para ir para uma piscina, para nadar, para estar lá numa manhã percorrendo 2 quilômetros dentro de uma piscina olímpica. É difícil. E como é que você vai fazer isso tudo sem incentivo? Como é que você vai se sustentar para poder fazer isso, para poder se desenvolver dentro do esporte? Se não tem apoio, não sai. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria saber se o imediatismo de resultado do brasileiro influencia nisso tudo. Mas isso aí você responde já, depois do break, né? Lembrando que o Especialista de hoje, nós estamos falando do tema a importância da profissionalização do esporte. A gente volta já. Estamos de volta ao nosso Especialize, o programa do Foco é Você, falando hoje do tema a importância da profissionalização do esporte. O nosso convidado, figurinha carimbada na sua telinha, o Rodrigo Raposo. E lembrando que eu fiz uma pergunta, Rodrigo, o imediatismo do brasileiro por resultado, você acredita que influencia muito na ausência do profissionalismo? Influencia, acho que muitas vezes, no desenvolvimento do trabalho. Isso a gente vê muito claramente no futebol, né? Porque os esportes olímpicos, como não tem essa vitrine de aparecer em tantos momentos na mídia, na televisão especialmente, né, na TV aberta, que é a mais popular, eu acho que é aquela coisa de trabalhar na sombra, né? Pouca gente está vendo ali o esforço que você está fazendo. E o resultado vem nas competições maiores, como a Olimpíada, como um Mundial, no caso, o judô da vida, a Olimpíada, um Mundial. Ali é onde você vai ter os resultados, onde você vai ver as pessoas, os atletas se destacando realmente. Mas assim, no lado do futebol, eu acho que o imediatismo atrapalha demais o desenvolvimento do trabalho. De um clube, de um técnico, de um jogador, de um dirigente. Se falando de futebol, a gente vê como vai disputando um campeonato brasileiro, na 10ª rodada, metade dos treinadores já foram demitidos. Como né? é que pode isso? E você pega na Europa treinadores que têm 15 anos como técnico do mesmo time, aí você vê, porque o time é vencedor. Não, tem time que nunca ganhou um título. Mas o técnico é treinador do time há 10, 15 anos. Eu acredito também que isso atrapalha muito. E nós vivemos num momento hoje em que é exigido muito habilidades e competências. Né? Tudo hoje, a vertente de se falar de um profissional qualificado é ter habilidade e competência. Sim. E para falar desse tema, dentro da profissionalização do esporte, eu queria trazer 2 nomes para a gente discutir a respeito. 2 nomes que eu admiro muito. Tem um que as pessoas nem gostam. Meus filhos mesmo são fãs do outro, não dele. Um é Michael Phelps. Michael Phelps tem uma predisposição genética, não sei o que e tal. Sim, gente, mas o cara treinava 10 horas de piscina e 4 de academia todo dia. Ele tem mais medalha olímpica de ouro do que o Brasil em todas as modalidades em sua história. Eu acho que isso, por si só, já mostra que competência é o trabalho, né? Eu acho que não existe quem tem o dom e vai fazer aquilo pelo dom e vai ser um vencedor de qualquer área, de qualquer esporte, de qualquer atuação. Não existe.
Não existe. A pessoa, o profissional, ele tem que se dedicar. A dedicação, no caso de um atleta, é o treinamento, é o trabalho. Porque por mais que você seja bom, que você tenha um dom, você tem falhas. E as falhas só são corrigidas no treinamento. Não tem como você corrigir uma falha sem ter um técnico para lhe olhar, sem muitas vezes para filmar o seu treino, ver como é que está a sua abraçada, ver como é que você está indo por baixo, né, quando você mergulha no início da prova, em qual região você está saindo da água para nadar. Tudo isso é feito com pesquisa, é feito com treino, é feito com orientação. Então não existe essa não, de só ter o dom e não trabalhar não. Trabalho é pesado. E a gente entrando agora um pouco no futebol, que é uma paixão nacional, essa questão que o Rodrigo falou, que não adianta ter só o dom. Os mais jovens não vão lembrar, mas pesquisa na internet que vai achar, né? No pai de todos, o Google, né? É a questão do dom. Na década de 80, o Zico, quando se despediu do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, ele entregou uma camisa a um jogador chamado Enágio, que tinha um dom, uma habilidade incrível. Veja, o rapaz substituiu Zico, não foi qualquer pessoa, Zico no Flamengo. E 6 meses depois ninguém sabia mais que era Enágio. Porque ele tinha habilidade, mas não tinha competência de treinar, de desenvolver, de trabalhar as suas habilidades. Né? E por outro lado, eu até falado agora há pouco, meus filhos são fã do Messi. Tá? E eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Somos dois. Por quê? O Messi ele tem maior habilidade. Mas eu acho que a competência maior, por não ter tanta habilidade, é do Cristiano Ronaldo, que é um cara que treina desde os 12 anos. Ele passa mais tempo treinando do que os colegas de clube. Mesmo hoje em dia, sendo o melhor do mundo, ele é o cara que treina mais tempo durante a semana. Concorda comigo? Concordo. Ele é muito focado, né? O Messi é um fenômeno. Indiscutível. Indiscutível. É uma habilidade fora do comum. É a questão do dom, realmente, do cara que nasce para aquilo. Ele nasceu para fazer aquilo. Claro que ele treina também, ele desenvolve, ele pratica, isso tudo vai levando à perfeição. Mas o Cristiano Ronaldo é aquela situação de você, muitas vezes, não ter um dom excepcional, de você ter uma afinidade com o esporte, de você conseguir desenvolver o esporte através da prática, através do treinamento, do foco, acima de tudo. Porque imagine que não é fácil, né? Você ter um foco de conquistar alguma coisa e aí vem a primeira barreira para você saltar, você consegue, na segunda você para e você tem que respirar, seguir em frente para poder pular a segunda, a terceira para chegar no seu objetivo, não é fácil. E ele mostra que ele consegue isso. Ele é um cara assim, absolutamente focado no que ele faz. Muito. Eu quero ser o melhor jogador do mundo. Eu quero conquistar a Liga da Europa pela 5ª vez. Então ele vai focado nisso. Claro que ele não trabalha sozinho, porque é futebol, é esporte coletivo. Mas ele é impressionante. Sozinho é só Maradona em 86, que ganhou a Copa. Né? Romário em 94. Sozinho só esses. Mas, Rodrigo, a gente está falando de exceções. Né? E trazendo para o Brasil, eu não vou nem entrar no âmbito do esporte amador, porque eu acredito que isso ainda vai demorar muito. A gente fala da nossa realidade. É um desenvolvimento lento, a longo prazo, eu tô falando, por vários aspectos. Dentre eles, as nossas políticas públicas, estrutura, interesse, não é? Agora, o futebol, que está enraizado na cultura popular, né? Porque o Brasil para na Copa do Mundo. O povo pode estar morrendo de fome, devendo, mas para assistir a Copa do Mundo. Não é isso? Você sabe bem disso. Você que vivencia isso, Olimpíadas nem tanto no Brasil, mas Copa do Mundo, o país para. O que é que, na visão de Rodrigo Raposo, que está acompanhando esportes há tanto tempo, o que é que pode ser feito a curto, médio prazo, para pelo menos no futebol, a gente evoluir? Olha, a profissionalização parece mentira, né? Parece uma brincadeira. Mas eu acho que no futebol falta muita coisa de profissionalização. Porque é um esporte muito caro. Para você fazer um time competitivo, para você fazer um clube, é um esporte muito caro. Desde os bastidores, desde a montagem de um time, de um elenco. E a gente vê, muitas vezes, assim, pessoas que não são profissionais gerindo
uma estrutura que precisa ser profissional. Aí você contrata um gerente de futebol que é pós-graduado, que tem especialização, você contrata um cara de marketing que tem doutorado em marketing esportivo, que estudou fora do país, mas o clube é dirigido por uma pessoa que não é um especialista, uma pessoa que não estudou para administrar, para gerir um clube de futebol. Como é que você faz isso? Como é que isso dá certo? É assim, claro que dentre um universo que a gente tem aqui no Brasil, eu creio que, se não todos, 90% dos clubes são assim. E aí você termina igualando um nível por baixo em termos de gestão. Sim. Aí eles competem nesse nível. E claro que tem pessoas... As exceções hoje foi isso. Por exemplo, a Chapecoense é uma exceção. A Chapecoense é uma exceção. Acho que você pegar tudo que aconteceu com a Chapecoense, estruturar, competir, fazer tudo o que aconteceu, realmente você tem ali uma história, acima de tudo, né, muito bonita, e assim uma prova de que você pode gerir um clube de futebol dessa forma. Né, de forma séria. Profissional. De forma séria. Né? E não basta só a formação, eu falo só, mas a formação, claro, é muito importante, mas a prática é que vai fazer com que um gestor se torne um cara competente. Né? Você tem que aliar as duas coisas. Né? E no futebol a gente não vê isso. E, Rodrigo, por isso, Tibério, que a gente falou há pouco aí de 10 rodadas do Brasileiro, 5 rodadas do Brasileiro, tantos técnicos demitidos. Isso. Você não tem um cara ali que vai pensar, o clube vai dizer, ó, meu objetivo é esse. Só que, gente, tudo que é objetivo é a longo prazo. Ninguém consegue nada em um mês. E não se consegue só resultados positivos, mesmo planejados. Tem resultados positivos e negativos a serem corrigidos. Exatamente. Isso tem que ficar claro. Claro. E se você aposta no trabalho de um cara, ou se você, eu vou contratar fulano aqui porque o fulano já treinou esse time, mas se você não traçar um perfil que você quer, do planejamento que você vai fazer, do objetivo que você quer atingir, não vai dar certo. E tem que ter identidade também. Mas a identidade, ele gostar de estar onde vai estar, exatamente, é fundamental. É fundamental. Raposo, aí vem uma perguntinha final aqui para você, que é a seguinte. Lógico, além de fazer uma especialização de gestão de marketing esportivo nas pós-graduações do Grupo C, onde você agora é professor também, né? Temos a honra de anunciar para você que o Rodrigo Raposo está conosco nas nossas pós de marketing e no MBA de gestão de marketing esportivo, que é o melhor do Brasil, venha conhecer, né? Além de fazer essa pós e ter aula com você, o que é que quem está do outro lado da telinha quer se profissionalizar na área, o que é que deve fazer? Na área de esporte. Na área acho que em toda área a gente precisa primeiro de formação, estudo. É fundamental, né? E formação é uma coisa contínua, é uma coisa, como a gente falou aqui, a longo prazo, né? Você passa por diversas formações na sua vida. E para trabalhar em qualquer coisa, em qualquer área, você precisa realmente estudar, não tem outro jeito. Se atualizar acima de tudo, estar sempre atualizado com o que você está fazendo. Surgiu uma coisa nova, você pelo menos tem que saber o que é, você tem que avaliar aquilo que surgiu, saber se você vai se adaptar a fazer daquela forma, se você tem o seu jeito de fazer. Acima de tudo é isso. É o estudo e a prática. Mirar grandes profissionais, mirar grandes exemplos, que é isso que a gente precisa, né? O caminho, o início do caminho é esse, o início da caminhada é isso, é você mirar os profissionais e ter o conhecimento para poder ter um start, ter um exemplo e mais à frente você vai seguir o seu próprio caminho. Pois é, gente. Rápido. Chegamos ao final. Raposo, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Né? É acostumado a vê-lo na tela. Hoje está entrevistando para mim. É uma satisfação plena, imensa. Só temos a agradecer a você do Especialize e a você como professor da pós-graduação do Grupo C Educacional. Seja bem-vindo. A você que está do outro lado, muito obrigado. E lembrando que semana que vem nós temos mais um Especialize, onde o foco é você.
Estamos esperando você. Até a próxima semana.